Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Sebastião Melo e estou aqui para conversar com vocês sobre o crime de redução à condição análoga de escravo. Um crime que tem adquirido relevância nos últimos anos, sobretudo nos últimos 15, 16 anos, quando a Lei 10.803 modificou a natureza do crime. Há 20 anos, se eu estivesse falando com vocês no final do século passado, eu diria para vocês que o crime de redução à condição análoga de escravo seria um crime de forma livre. O tipo dizia reduzir alguém à condição análoga de escravo. Ponto. Nada mais do que isso. Em 2003, a Lei 10.803 modificou o conteúdo do dispositivo legal, transformando um crime de forma livre num crime de forma vinculada. A lei hoje em dia diz de que maneira você pode escravizar alguém, certo? Você escraviza alguém, é bom que fique bem claro, a ideia central é você privar alguém da sua capacidade de autodeterminação. Ou seja, mais do que o seu direito de ir e vir, é a pessoa estar submetida a uma condição em que ela é tida como não pessoa, certo? Ela é submetida a uma espécie de servidão, na verdade, certo? Então, nesse caso, é quando alguém se vê privado da sua condição de pessoa, submetida a uma condição de servidão, subjugada, certo? Ao poder de outra pessoa, certo? Então é o que diz o artigo 149, que estabelece a redução à condição análoga de escravo. Qualquer pessoa física pode cometer o crime aí, já falando em relação ao sujeito ativo. Qualquer pessoa física pode cometer o crime de redução de alguém à condição análoga de escravo. E o sujeito passivo também é qualquer pessoa física, certo? Ou seja, qualquer pessoa física submetida à escravidão. É bom deixar bem claro que a pena vai ser aumentada da metade, a pena que é de reclusão de 2 a 8 anos, vai ser aumentada da metade se o sujeito passivo for criança ou adolescente, criança até 12 anos incompleto, adolescente até 18 anos incompleto, nesse caso específico, ou então se a redução à condição análoga de escravo for motivada por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. É o que diz o parágrafo 2º, que estabelece uma condição especial do sujeito ativo, certo? Então vamos falar um pouquinho da conduta típica, certo? O núcleo do tipo é reduzir. Reduzir dá uma ideia de transformar, de converter em algo menor do que ele é antes, certo? Então significa você transformar uma pessoa humana em alguém que tem menos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, certo? E o legislador diz de que maneira, certo? Submetendo a trabalhos forçados, a jornadas exaustivas ou a, por exemplo, condições degradantes de trabalho, certo? E quando alguém fala reduzir alguém à condição de escravo, e como é que alguém pode ser considerado escravo? Obviamente, a gente não pensa na escravidão como ela ocorria no século XIX, XVIII, XVII, nas Américas, no mundo de um modo geral, certo? A lei, nesse caso, a gente precisa entender como é que se faz isso. E a lei o faz de forma vinculada. Não é aquela escravidão do século XIX. A escravidão do século XX, do século XXI, é configurada nas seguintes hipóteses. Primeiro, submeter a vítima a trabalhos forçados ou jornada exaustiva. Ou seja, o sujeito coage, constrange a vítima a trabalhar contra a sua vontade, ou ele é coagido a submeter-se, certo? A uma jornada de trabalho incompatível com sua compleição física, uma jornada de trabalho quantitativamente e qualitativamente excessiva, certo? Essa é a primeira modalidade, submeter a vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva.
A segunda modalidade é sujeitar a vítima a condições degradantes de trabalho. O que significa isso? Ocorre quando o sujeito está submetido a algum tipo de condição de trabalho subhumana, uma condição de trabalho humilhante, indigna, com condições de higiene, de salubridade, de alimentação absolutamente precárias, certo? Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade, também prevista no caput, é a redução, a restrição da locomoção da vítima em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Ocorre, por exemplo, quando em lugares distantes o empregador fornece algum tipo de mantimento, algum tipo de vívere ao empregado, e nessa situação ele cobra por isso. E às vezes no encontro de contas no final do mês, o empregado que é submetido a uma condição análoga de escravo, ele está devendo ao empregador em vez de ter crédito a receber. E aí não se admite a rescisão do contrato de trabalho enquanto a dívida não seja paga. Então existe essa situação, que é uma situação absolutamente degradante. E por fim, é a ideia da vigilância ostensiva, é a manutenção da vigilância ostensiva do local de trabalho, no local de trabalho, ou então do apoderamento de documentos, nesse caso, como forma de manter o trabalhador no local de trabalho, certo? Então, nesse tipo de hipótese que está no parágrafo 1º, nós temos outras formas equiparadas, então, no crime de redução à condição análoga de escravo. É bom deixar bem claro que todas essas possibilidades, isso se trata de um crime de ação múltipla. Em outras palavras, é um tipo misto alternativo, ou seja, a realização de uma só dessas condutas é suficiente para caracterizar o crime. Mas se houver a prática de várias delas, o crime continua sendo único, certo? E tem-se entendido que ainda que haja várias vítimas, o crime continua sendo único. E justamente pelo fato de haver várias vítimas, nesse caso, se a vítima for uma individualizada, a competência da Justiça Estadual. Todavia, o STF, no recurso extraordinário 398041, relatado pelo então ministro Joaquim Barbosa, fixou a competência da Justiça Federal para o julgamento do crime de redução à condição análoga de escravo, certo? Porque quando ele é realizado coletivamente, ele viola o sistema de órgãos e instituições que preservam coletivamente os direitos e deveres dos trabalhadores, e por isso representaria uma hipótese de crime contra a organização do trabalho, e por essa razão seria um crime de competência da Justiça Federal, certo? Obviamente o crime é doloso, certo? O sujeito tem o fim de exercer o domínio sobre o empregado, sobre o trabalhador, sobre o prestador de serviço, desta maneira degradante, desta maneira humilhante, certo? E, obviamente, numa das modalidades do parágrafo 1º, quando fala da restrição à locomoção, à vigilância ostensiva, nessas modalidades tem que ter uma finalidade específica de manter a pessoa no local de trabalho. Câmaras de vigilância, por exemplo, se não tem a intenção de fixar o empregado no local de trabalho, não configura esse delito, certo? Trata-se de crime no que tange a consumação, crime material, ou seja, está consumado no momento em que o sujeito reduz a vítima à condição análoga de escravo. É crime permanente, ou seja, a lesão ao bem jurídico continua enquanto a vítima estiver privada da sua liberdade de autodeterminação, certo? Havendo a possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento. É possível a tentativa, embora seja difícil na prática, né? Mas é possível, certo? Então, como eu disse para vocês, no caput nós temos as seguintes formas: submetendo a trabalhos forçados, submeter a jornada exaustiva, sujeitando a condição degradante de trabalho e restringindo sua locomoção em razão de dívida. O parágrafo 1º tem mais duas formas equiparadas, e essas com a finalidade de manter a pessoa no local de trabalho. Cercear o uso dos meios de transporte
pelo trabalhador com a finalidade de mantê-lo no local de trabalho, ou a de vigilância ostensiva no inciso 2 e se apoderar de documentos, tá certo? Já disse para vocês que se a vítima for criança ou adolescente, a pena é aumentada da metade e razão de preconceito, a pena também é aumentada da metade, certo? Então a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, ok? E ação penal pública incondicionada. Rapidinho esse crime, redução à condição análoga de escravo. Um abraço.